Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entender e aprender como é que a gente vai fazer a organização das nossas tarefas diárias. Eu vou trazer para vocês três possibilidades de plataformas distintas para que vocês possam trabalhar com a que melhor atende vocês. Já vou adiantar que no Google, a gente vai trabalhar com o Google Agenda, com Trello ou Notion, tá bom? O Google Agenda, ela é a plataforma mais simples que a gente tem para trabalhar, então ela é a mais fácil, tá bom? O Trello já tem um pouquinho mais de funcionalidades e o Notion tem muito mais funcionalidades. Mas a gente vai trabalhar com as funcionalidades básicas para que depois dessa aula você realmente consiga aplicar no seu dia a dia. E depois que você começar a ter a disciplina de fazer isso todos os dias e não parar, aí sim você vai para um próximo passo de entender, pegar uma plataforma um pouco mais complexa ou complexificar o seu processo, enfim. Mas a gente só consegue fazer isso depois que a gente começa a trabalhar todos os dias fazendo, sem deixar de fazer um dia, porque depois fez no outro. Não, não deixa de fazer, tá bom? Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Antes da gente entender como é que funciona, como é que isso funciona dentro das plataformas, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que a gente vai diferenciar, né, cada tipo de tarefa que a gente tem no nosso dia a dia. Porque dentro do nosso trabalho, a gente tem as tarefas que são muito urgentes de serem feitas, as tarefas que são menos urgentes, aquelas que a gente pode delegar, se você tem alguém para delegar, e se você não tem ninguém para delegar, aí eu vou contar um segredo para vocês daqui a pouquinho, como é que funciona, e tem as tarefas que a gente precisa eliminar. Como assim, Maíra? Tarefa que a gente vai eliminar da nossa vida. São coisas que a gente até precisa fazer, mas elas não fazem parte do nosso trabalho, não fazem parte daquilo que vai gerar renda para a gente, né? No fim das contas. Então, essas são as tarefas que a gente precisa eliminar do nosso horário de trabalho, tá bom? Então, você precisa, para começar, determinar qual é o tempo que você vai estar trabalhando. Por quê? Porque essas tarefas que você vai eliminar, você vai colocar num momento em que não é horário de trabalho, tá bom? Eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, para a gente entender como é que a gente vai organizar essas tarefas, tá bom? Então, deixa eu começar compartilhando aqui com vocês. Pronto. Então, olha só. O que é isso daqui? Produtividade. Porque tem a ver, quando a gente organiza as nossas tarefas, isso tem tudo a ver com produtividade. Lembrando que produtividade não tem nada a ver com agenda ocupada. Tem a ver com você fazer as coisas que precisam ser feitas da melhor maneira que você pode fazer, do jeito mais organizado que você pode fazer. Isso é ser produtivo, você fazer as coisas que você tem que fazer e não ocupar a sua agenda. Sabe quando você ocupa a sua agenda, ela tá cheia e você fala assim, nossa, hoje eu tive um monte de coisa para fazer, no final do dia parece que você não fez nada, ou você olha e você fala assim, nossa, passei o dia inteiro ocupada, mas eu não fiz nada daquilo que eu precisava fazer. Por que a gente tem essa sensação de passei o dia inteiro fazendo 1 milhão de coisas e parece que eu não fiz aquilo que eu precisava fazer? Porque a gente não consegue organizar as nossas tarefas da maneira que elas precisam ser organizadas. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, quais são esses 4 grandes blocos, né, de organização? Então, a gente vai trabalhar com prioridade máxima, que eu chamo de incêndio, que é assim, prioridade máxima é aquilo que você tem que fazer naquele dia e de preferência o quanto antes, porque tem que fazer, porque se não fizer vai dar ruim, entendeu? Por exemplo, se você não pagar a conta de luz hoje, amanhã, conta de luz não, né? Mas internet eles cortam mais rápido. Então, se você não pagar a internet hoje, amanhã você vai ficar sem internet. Se o seu trabalho depende da internet, dá para pagar amanhã? Não dá. Isso é incêndio, tem que ser hoje. Se você não pagou ontem, você tinha um pouco mais de tempo para fazer isso, hoje é o último dia, porque ela vence hoje e aí acabou. Não tem mais tempo. Então, isso é incêndio, são coisas que você precisa fazer agora.
por exemplo, um outro exemplo, preciso entregar um trabalho, um post, por exemplo, no meu caso, eu sou social media também. Então, preciso entregar um post para a cliente que ela precisa postar hoje. E eu não fiz antes, porque, sei lá, por qual motivo, não me organizei, não fiz, e eu preciso entregar hoje. Isso é prioridade máxima, porque se eu não entregar, todo o planejamento de calendário editorial dessa pessoa vai ficar atrasado. Isso eu estou falando de como eu entrego para as pessoas, mas isso é com você, de você para você mesmo, né? Em relação ao seu trabalho dentro da internet também. Então, se você não faz aquele post que precisa ser feito naquele dia, você vai atrasar todo o seu calendário editorial. Então, isso também é uma prioridade máxima, tá bom? Aí depois a gente tem o tempo de fazer, tem o tempo de organizar, mas precisa ser feito, tá bom? Então, por exemplo, quando você, vamos voltar para a parte de calendário editorial, quando você organiza o seu calendário editorial, hoje, vamos supor que hoje seja segunda-feira, e aí você tem um post para fazer, você vai começar, né, a programar da próxima segunda, você tem tempo, você tem a semana inteira para organizar tudo isso, para ir fazendo e agendando, para chegar na segunda-feira e a sua semana inteira estar agendada. Então, assim, você tem tempo de organizar o seu calendário editorial. Se você não faz na segunda, não faz na terça, não faz na quarta, na quinta, teu tempo começa a ficar apertado. Sexta, sábado, se você quer curtir o seu final de semana, acabou. Virou prioridade máxima. E aí, você vai fazer quando? Você tem que fazer o seu calendário da semana inteira, no domingo, fazer as artes, legendas, textos, artes, agendar, tudo no único dia, sendo que você tinha a semana inteira para fazer. Então, quando você tem tempo de fazer, de organizar, você pode ir fazendo isso ao longo do tempo, e aí não precisa chegar lá no prioridade máxima, você não precisa depois reagendar para a prioridade máxima e fazer, e isso vai ser um incêndio que você precisa fazer de qualquer maneira. E aí, quando a gente faz tudo muito correndo, sempre fica alguma coisa meio esquisita, né? Sempre podia melhorar, podia ser melhor. E aí depois a gente tem a parte aqui de posso delegar. Posso delegar é assim, tem alguém que trabalha com você? Se tiver alguém que trabalhe com você e você pode passar para essa pessoa, é isso que você vai fazer, você vai passar para essa pessoa. Essa pessoa vai fazer este trabalho. Se você trabalha sozinha, não tem para quem passar esse trabalho, você precisa fazer. E aí aqui, lembra que eu falei que tinha um segredo que eu ia contar para vocês? Pois é, aqui tem um segredo que a gente chama de regra dos 2 minutos. Quando chega uma demanda para você, e aí você olha para aquilo e fala assim, tá bom, isso daqui eu vou levar mais do que 2 minutos para resolver? Ou eu vou levar menos do que 2 minutos para resolver? Se você for levar até 2 minutos para resolver, faça agora. Para o que você está fazendo, resolva, tira da frente, elimina. Já não vai virar uma questão lá na frente para você. Precisa um pouco mais de tempo, 15, 20 minutos, algumas horas, aí você vai agendar, tá bom? Vai agendar onde? Deixa ali para você depois reorganizar essa tarefa, tá bom? Você vai deixar ela aqui no Posso Delegar, depois eu vou mostrar como é que a gente vai organizar isso, tá bom? Mas você vai deixar ela ali em Posso Delegar, e aí depois você vai reorganizando, né, mudando ela de lugar para você poder se organizar e não deixar de fazer, ok? E aí tem as tarefas que a gente vai eliminar. Lembra que eu falei que tem coisas que a gente precisa fazer, mas que elas não têm nada a ver com o nosso trabalho? Tá bom? Então, essa é uma tarefa que você precisa eliminar e que não tem nada a ver com o seu trabalho. Que tarefa, por exemplo? Vamos supor que você está organizando o churrasco da família que vai acontecer no domingo. E você precisa fazer a lista dos convidados, sei lá, do quanto vai precisar comprar de carnes e vegetais para os vegetarianos e veganos. Então, se você precisa fazer esse tipo de coisa, não é no seu horário de trabalho. Então, você vai colocar na parte de eliminar e você depois vai entender, eu vou mostrar para vocês como é que vocês colocam isso em relação ao horário, né? Para você saber que horas que você vai fazer isso. Enfim, nas plataformas a gente tem como organizar tudo isso direitinho. Tudo bem? Então, essas são as tarefas que você vai eliminar. Então, são coisas que você tem que você também tem que fazer, mas que não serão feitas em horário de trabalho.
Combinado? Nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem esses 4 grandes blocos, né? Então, prioridade máxima, preciso fazer, mas eu tenho tempo, posso delegar ou usar a regra dos 2 minutos, ou eu vou eliminar ou fazer fora do meu horário de trabalho. Tudo bem? Vou começar mostrando para vocês como que isso funciona dentro do Trello. Acredito que a maior parte das pessoas já conheça essa plataforma. Então, assim, dentro do Trello, ela já está organizada, depois é só você pegar o link, copiar, para que você possa trabalhar dentro do seu Trello, ou se você quiser fazer o seu, você pode fazer o seu dentro da sua própria plataforma, tá bom? E aí, como é que vai funcionar? Deixa eu pegar o Trello aqui para vocês. Então, esse daqui é o meu Trello, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Todas as tarefas, prioridade máxima, posso fazer com calma, fazer agora ou delegar, fora do horário de trabalho, tá bom? E aí, aqui do lado, eu coloquei tarefas feitas. Dentro de cada um desses passos, tá? Tá dizendo o que é que significa, como é que você vai trabalhar com cada um desses blocos, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, tá aqui, ó, como funciona. Aqui você vai colocar todas as tarefas. Se lembrar, a primeira coisa a fazer no dia seguinte é organizar essas tarefas nos outros blocos. Então, como é que vai funcionar? Você vai colocar aqui um cartão, por exemplo, que eles chamam aqui de cartão, né? Que é a sua tarefa. Então, você vai colocar lá, por exemplo, que você precisa fazer post sobre tal coisa. Aí você precisa também organizar esteira de produtos, que você vai organizar aí dentro da sua empresa. Organizar, por exemplo, sei lá, fazer o que pode ser aqui? Fazer post, carrossel, para, sei lá, para quinta-feira. Tá vendo que assim, eu vou colocando todas as tarefas, tudo que eu tenho que fazer, eu vou colocando aqui, tá bom? No dia que as demandas estão surgindo, e aí depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem organizar a rotina de vocês para que isso realmente funcione. Mas eu vou colocar todas essas tarefas aqui. Depois que eu fizer isso, né, eu vou começar a organizar isso dentro dos blocos. Então, como é que a gente trabalha com isso dentro dos blocos? Então, vamos supor que post sobre tal coisa é prioridade máxima, porque eu preciso fazer isso agora. Então, eu pego ele e arrasto ele para cá. E aí, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer em relação ao meu post? Eu preciso ter o texto da minha arte, eu preciso ter a legenda da minha arte, eu preciso fazer a arte, seja ela uma estática, um carrossel, um vídeo, enfim, tanto faz, mas eu preciso organizar esta arte. Aí eu preciso agendar ou já postar, né? Dependendo se é uma prioridade máxima, provavelmente eu preciso finalizar isso e já postar, né? E aí aqui eu posso colocar já, por exemplo, posso escrever aqui a legenda. E aí eu vou lá, blá, 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 blá. Posso colocar minha legenda aqui. O que me ajuda, me facilita, porque aí ela já fica aqui guardadinha. Depois eu posso revisitar ela, enfim, né? Depois, quando a gente fala de produção de conteúdo, tem uma série de coisas que a gente pode fazer com essas informações. Mas, a priori, o que eu quero? Organizar as minhas coisas aqui. Eu posso deixar tudo bonitinho aqui e deixar salvo. E aí, uma outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é aqui, ó, data. Eu posso colocar data. Então, lembra que eu falei que a gente pode organizar as coisas? Então, por exemplo, data de entrega, né? Eu estou gravando essa aula hoje, dia 12/6/2022, e eu posso colocar essa data de entrega, por exemplo, para, sei lá, segunda-feira, aqui, segunda-feira. Eu preciso postar na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Pronto. Ó, tá vendo? Ele já aparece aqui para mim que, ó, eu tenho que ficar de olho. Então, isso daqui é muito bom, porque é uma prioridade e ele já vai me dar aqui um lembrete, um sinalzinho amarelo de que, olha só, você precisa fazer isso. Se eu colocar, por exemplo, se eu tivesse uma tarefa, que eu fosse colocar tarefa aqui, nananana, e aí eu fosse colocar, tipo, a data para hoje, às 18 horas.
Pronto, ele já me dá aqui também. Só que o que acontece? Ele não organiza, tá bom? Ele não organiza em ordem de prioridade, mas tá vendo que eu posso fazer isso. Então, quando eu falo para vocês sobre organizar as tarefas em ordem de prioridade, é dentro daquilo que é dentro das tarefas e colocar as tarefas em ordem de prioridade dentro do próprio bloco das tarefas. Eu tenho várias tarefas que são prioridade, mas tem uma que é mais prioridade do que a outra. Então, essa daqui é mais prioridade do que essa daqui. Se eu vier aqui e colocar que eu fiz, olha, ele vai me dar como concluída, olha que legal. E aí eu já sei que ela está concluída. Eu posso pegar essa tarefa depois aqui, ó, e aí eu posso colocar aqui em feitas. Ou eu posso deixar ela lá, porque eu sei que ela está concluída, e eu posso deixar ela aqui, não vai fazer a menor diferença, porque eu já sei que ela foi feita. Ok? E aí, gente, eu vou fazer isso com todas as tarefas que eu tiver. Vou colocar a data, vou colocar a descrição, vou colocar coisas importantes, que são importantes para que eu possa entender como é que vai funcionar dentro de cada uma delas. E aí eu posso colocando para cá. Então, por exemplo, se tem uma tarefa que eu vou fazer agora, o delegar, eu posso deixá-la aqui, ou eu posso pegar, então, por exemplo, vamos pegar aqui, eu posso fazer com calma. Aí eu tenho, sei lá, tenho um tempão para entregar isso daqui, sei lá, eu tenho para entregar isso aqui no dia 30 de junho. Então, eu tenho para entregar isso aqui no dia 30 de junho. Tem que dar enter, tá, gente? Ó, tá vendo? Ele fica agendado, mas ele não aparece nenhuma tagzinha com cor aqui, por quê? Porque no meu prazo não está apertado, tá bom? Ele não tô com nenhum problema aqui, não. Então, ele tá aqui. Agora, se tá chegando perto, eu não fiz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tarefa e trazer ela para cá, porque aí ela começa a virar uma prioridade máxima. Se eu fiz com calma, foi para o dia 30 e eu já concluí, tá aqui, ó, deixa ela aqui, tá concluída. Ela não precisa sair daqui e vir para cá. O que a gente não quer de jeito nenhum? Que as tarefas virem prioridade máxima. Quando a gente faz as coisas pensando com antecedência, tudo aquilo que a gente tem que fazer, a gente não deixa que elas virem prioridade máxima. Porque elas já estão agendadas. Eu sei, tipo, amanhã vai ser prioridade máxima. Eu consigo fazer hoje, eu consigo terminar. Se você tiver sempre organizadinho, direitinho, com todas as coisas devidamente organizadas dentro de uma das plataformas, pelo menos, nem que seja no papel. Eu estou te mostrando as plataformas porque, para mim, por exemplo, todas elas eu tenho tanto no notebook quanto no meu celular. Então, quando eu faço esse tipo de planejamento, eu recebo notificação no meu celular de que tem alguma coisa que está acontecendo, que eu preciso, vai vencer o tempo, eu preciso fazer. Recebo quando eu coloco no Google Agenda, aparece ali, ó, daqui meia hora você tem determinado compromisso, você tem tal tarefa para fazer, você tem determinadas coisas para fazer. Então, essas coisas me ajudam bastante, tá bom? Então, vamos agora, eu vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar no nosso Notion. Notion, gente, ele é um queridinho, assim, meu, e eu vou falar que ele é o meu queridinho, porque ele é uma plataforma muito mais completa, tá? E aqui dentro eu consigo colocar todas as minhas coisas e de forma integrada, o que me ajuda muito. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre como a gente vai fazer, como é que a gente vai trabalhar em relação à organização das tarefas diárias. Então, esse aqui é o meu planejamento de tarefas. É muito parecido com o Trello, muito parecido com o Trello, tá bom? Inclusive, gente, dentro do Notion você consegue fazer integração com o Trello, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas aqui dentro funciona mais ou menos da mesma forma. Né? Então, aqui os passos são a mesma coisa que estava escrito lá, é o que está escrito aqui, ó, como funciona, tudo mais, bonitinho. E aí, aqui a gente vai colocando, né? Então, todas as tarefas. Então, eu tenho a tarefa X que eu preciso fazer. E aí, aqui eu vou colocar, né? Eu posso colocar, ainda não comecei. Aqui tem algumas outras coisas que eu posso fazer. Lá no Trello eu também tenho, só que eu não consigo colocar texto, né? Eu posso colocar umas tagzinhas só de cor, não consigo colocar texto, mas aqui eu consigo colocar esse textinho, né? Fazendo, por exemplo, então eu sei que a minha tarefa X aqui eu estou com esse status. Aqui eu posso colocar da mesma forma, né? Então eu posso colocar, sei lá,
título qualquer, e aí aqui escrever sobre essa tarefa, né? Posso colocar aqui eu posso colocar uma outra propriedade, por exemplo, eu posso colocar uma data de para quando eu quero fazer, né? Então coloquei aqui a data, e aí eu posso, enfim, posso fazer de N maneiras. Eu falei que ele é um pouco mais complexo, né? Então, eu posso colocar de N maneiras. E aí, do mesmo jeito que eu peguei essa tarefa aqui, eu posso colocar ela para cá, para máxima prioridade. Gente, funciona exatamente igual, tá bom? Neste caso aqui, funciona exatamente igual. Falei que o Notion, ele é um pouquinho mais complexo do que o Trello, tem um pouco mais de funções. A ideia hoje não é a gente ficar trabalhando essas funções, e sim vocês se organizarem para começarem a usar alguma plataforma que vai ajudar vocês neste planejamento das tarefas, para que vocês comecem a ter uma rotina e se sentir produzindo. Mais do que se sentir produzindo, é ver as coisas acontecendo. Quando a gente começa a colocar as tarefas que a gente tem para fazer, todas elas no lugar, e depois ir organizando cada uma delas e sabendo o que é que você tem para fazer todos os dias, assim, isso ajuda demais, demais, demais da conta. Uma coisa que é muito importante, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora, uma coisa que é muito, antes da gente falar do Google, né? Uma coisa que é muito importante de vocês prestarem atenção é que fazer planejamento de tarefa não é algo que, de repente, isso vai começar a fazer parte da vida de vocês. Vocês precisam se forçar para fazer isso. Nossa, mas como assim? Eu preciso me forçar para fazer? Sim, precisa. Nem que você tenha que colocar na agenda de vocês, todos os dias, um alarme. Organizar as tarefas do dia seguinte. Isso precisa começar a virar rotina. Se você não faz isso, né? Você fez isso um dia, fez dois, aí no terceiro dia você deixou de fazer, no quarto dia você não vai fazer de novo. E você vai acabar largando isso. Mas para que isso vire rotina, para que as coisas comecem a acontecer e você vê as coisas acontecendo e você vê que você está conseguindo produzir, você vai com o tempo, vocês vão vendo sobrar tempo na agenda de vocês. Por quê? Porque você foca naquilo que tem que ser feito. Então, é importante que você se organize para fazer isso. Lide com isso como uma parte extremamente importante do seu trabalho, tá bom? Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Se vocês não fizerem isso de forma muito bem pensada, que isso precisa realmente ser parte da rotina do seu trabalho, não vai funcionar, ok? Vamos agora lá para a parte do Google Agenda. Então, lá no Google Agenda, vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Quando vocês abrem o Google Agenda de vocês, nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Tem um negocinho chamado Keep, tá? Ele é muito legal, porque você pode baixar ele também no seu celular e você só vai anotando, lembra que eu falei de colocar as tarefas e tudo mais? Os outros aplicativos você também pode baixar para celular, tá bom? Do Keep, ele é mais fácil ainda de usar. Só vai colocando as tarefas lá, tá? Só vai colocando. E aí aqui, ó, eu vou criar uma nota. Opa, não preciso vir aqui por aqui. Vou criar aqui uma nota. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui todas as tarefas. Pronto. E aí, aqui, eu vou colocar todas as tarefas que eu tenho para fazer, tá bom? Então, aqui, ó, post X... Nossa, gente, não é difícil escrever certo. Post X, criar tal coisa. E aí, eu vou colocando todas as minhas coisas aqui do Keep, tá bom? E aí, eu posso dar aqui, ó, concluído. Eu posso criar também como item. Aqui ele veio sem item, então eu posso fazer com item da lista, tá vendo? Que ele me deu a sugestão aqui. Mesma coisa, tá? Ó, tarefas. Aí aqui também vem a mesma coisa, ó, post X. Só que aqui, ó, quando eu faço isso daqui, nossa. Então, ó, quando ele me dá esse aqui, eu consigo clicar nos negocinhos e aí ele vai ticando para mim, o que é ótimo, tá? Porque aí o que eu vou fazer? Vamos lá. Antes para a gente começar a usar a nossa agenda aqui, a gente vai precisar criar
aqueles blocos que já estavam prontos ali no Notion e no Trello, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, outras agendas. A gente vai clicar neste maisinho aqui, criar nova agenda. O que a gente vai colocar aqui, ó? Prioridade máxima. Aí a gente vai criar a agenda. Criação da agenda em andamento, barará. Ó, pronto, criou aqui, prioridade máxima. Aí agora eu vou criar o quê? Preciso fazer, mas tenho tempo. Criar agenda. Criando agenda, veio para cá. Aí eu vou colocar aqui, ó, delegar ou 2 minutos. Criar agenda. Criou minha agenda. E aqui, eliminar ou fora do horário de trabalho. Criei a minha agenda. O que é que eu vou fazer agora? Olha só, vou voltar lá, aqui para minha agenda, e aí agora eu vou pegar e fazer exatamente isso aqui, ó, tá bom? Eu vou pegar, por exemplo, eu tenho todas as tarefas, igual que a gente fez lá, só que agora dentro do Google Agenda, um pouquinho diferente, mas é isso. Então, eu vou pegar, por exemplo, ó, post X. Para quando é o meu post? O meu post é para sexta-feira, dia 17. Eu vou colocar aqui, ó, que eu vou fazer, eu tenho o post X. Aqui, gente, eu posso colocar, ó, descrição, eu posso configurar do jeito que eu quiser, eu posso colocar anexo, tá bom? Eu posso fazer várias coisas. Só que, ó, qual é a agenda aqui? Eu preciso colocar que, ó, preciso fazer, mas tenho tempo, tá bom? Ele já muda a corzinha aqui para mim, o que é bem legal, tá bom? Então, eu posso colocar uma série de coisas aqui, ó, salvar, ele tá lá, tá bom? Eu posso pegar isso daqui e colocar na minha data de segunda-feira? Posso, tá? Se eu quiser pegar todas, ó, eu tirei daqui, vou tirar das tarefas, porque eu já coloquei isso dentro da minha agenda. Eu posso colocar todas as minhas tarefas, então aqui, ó, tarefa 1. Então, isso daqui, por exemplo, vai ser prioridade máxima. Salvar. Aí eu posso colocar aqui, ó, tarefa 2. Minha tarefa 2 é de delegar. Aí eu posso colocar aqui tarefa 3. Minha tarefa 3 é prioridade máxima. Ok. E aí, o que eu vou fazer? Então tá bom. Segunda-feira. Que horas eu vou começar a trabalhar na segunda-feira? Eu começo a trabalhar às 8 horas da manhã. Então, olha só, tá vendo que eu posso ficar brincando com isso aqui, tá do jeito que eu quiser. Então, eu vou pegar aqui, olha, minha tarefa 1, às 8 horas da manhã, eu vou colocar minha tarefa 1. Essa tarefa aqui, ela vai durar meia hora. E aí, logo na sequência, eu já vou colocar aqui essa minha outra tarefa, que vai durar mais meia hora. Essa tarefa aqui, ó, que é delegar ou 2 minutos, ela tá lá no final do dia, porque eu não preciso fazer ela tão rápido. E agora, essa daqui, se eu tenho tempo, deixa eu colocar ela aqui, para que eu já faça logo, ok? E aí eu já vou fazer. Então, a gente tem uma série de outras coisas que a gente pode organizar, com blocos de tempo e tudo mais, que eu não vou falar sobre isso agora, mas que, olha só, eu peguei a minha manhã e eu já organizei essas tarefas aqui. Isso daqui é coisa que, lembra que eu falei? Delegar ou 2 minutos. Eu não posso fazer, então eu preciso delegar ou não vai dar para fazer agora. Não vai dar para fazer agora. Eu posso deixar ela aqui como tarefa para delegar ou eu posso pegar essa tarefa aqui. Quando chegar nesse horário, eu posso olhar para ela e falar assim, beleza. Então, eu vou trocar porque ela vai... Eu preciso fazer, mas eu ainda tenho tempo, salvei e eu vou colocar ela aqui para quarta-feira. Então, tá vendo como a gente pode ir brincando e organizando, mas não é algo que se faz sozinho, tá bom? Vou compartilhar aqui. Isso não é algo que se faz sozinho. Isso é algo que vocês precisam fazer todos os dias, ok? Que vocês precisam ir organizando para ver se elas foram feitas, se elas não foram feitas. Não tem como, né, não ter a força humana aqui organizando isso para vocês. Minha sugestão é que as demandas que chegam ao longo do dia, olha para essa demanda e entenda.
Eu preciso fazer agora? Sim, é uma prioridade máxima. Então, olha para a tua agenda e vê aonde é que ela se encaixa para que você coloque ela ali e quando der aquele horário você vai sentar e fazer aquilo que você tem que fazer. Não, não é uma prioridade máxima, mas ela precisa ser feita. Então eu posso colocar ela dentro de um outro espaço e eu posso colocar agendar ela para alguma data específica ou eu tenho bastante tempo e aí você vai observar e ver aonde é e como é que você vai organizar essa tarefa. Ah, é uma tarefa que eu posso fazer ela agora. Ela acabou de chegar, mas eu posso já resolver e tirar ela do papel. Então, resolve e já tira ela do papel. Já nem, né, já anotou, já fez, já dá concluída e já finaliza essa tarefa. Ok? Isso é como você vai trabalhar ao longo do seu dia. À noite, o que você vai fazer? Antes de. Eu gosto de fazer antes de dormir, tá? Na hora que eu deito, antes de fazer minhas coisas. Gente, cada um tem a sua rotina, tá bom? Eu gosto de fazer assim, para mim funciona dessa forma por conta da rotina que eu tenho aqui dentro da minha casa. Então, o que que eu faço? Pego meu celular e aí eu vou pensar todas as coisas que eu tenho que fazer. Então, quais são as tarefas? Ah, amanhã, sei lá, segunda-feira. Então, segunda-feira eu tenho que organizar todos os planejamentos. Tem coisas que são fixas, tá bom? Tem coisas que são fixas e eu já vou fazer isso mesmo, porque está lá, é fixo da minha semana. Aquilo que não é fixo, eu vou pensar quais são as demandas novas que surgiram que eu tenho que fazer para amanhã. Então, eu vou olhar e vou colocar lá todas as coisas que eu tenho que fazer. Quando eu acordar para começar a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é abrir a minha plataforma, onde eu tenho todas essas informações, tá bom? Eu faço umas combinações meio malucas, mas porque funciona para mim, tá bom? Para eu fazer o que eu faço hoje, gente, eu passei por vários testes, então eu sugiro que vocês escolham uma dessas e que vocês comecem a utilizar. Se quiser experimentar um pouquinho de cada uma, só não deixa de fazer, tá bom? E aí, o que que eu faço? Eu olho lá e aí, na hora que eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é abrir a minha agenda. Então, o que que eu tenho para fazer? Eu tenho isso. Meus blocos de tempo. E aí, eu vou organizando, e aí eu sento e faço, tá bom? Aí, o que que acontece? Tem coisas que duram menos tempo do que eu achei que fosse durar. O que que eu ganho com isso? Tempo. Quando você tem a sua agenda organizada e você tem foco naquilo que você está fazendo, no final do dia você ganha tempo. Então, tem muitos dias, por exemplo, que eu olho, a minha agenda está entupida de coisa para ser feita, entupida de coisa. Só que, conforme você vai pegando o ritmo das coisas que você faz também dentro do seu trabalho, tem coisas que elas vão diminuindo de tempo. E aí você faz tudo aquilo que você tem que fazer e chega no final do dia, quando de repente, sei lá, você tem alguma coisa para fazer às 11 horas da manhã, mas que você, às 11 horas da manhã, você já está fazendo as coisas das 2 horas da tarde, porque você já conseguiu adiantar esse trabalho todo, tá? Então, isso acontece muito. E aí você pararia de trabalhar, sei lá, às 5 horas da tarde, quando você foi ver, às 2 horas você acabou. O que que você faz com esse tempo que te resta? Infinidade de coisas. Então, você pode ler um livro, você pode se inspirar com outras coisas, você pode sair, você pode curtir com a sua família, você pode passar mais tempo com pessoas. Gente, quando a gente entende que organizar o trabalho, organizar as tarefas, é, que isso, no final das coisas, no final das contas, o que a gente mais ganha é tempo e qualidade de vida. Quando a gente entende isso, a gente deixa de. A gente para de ficar achando que isso só atrapalha a nossa vida, a gente para de. É isso. Eu achava que fazer isso tudo era uma coisa, era uma chatice, entendeu? Eu realmente achava que isso tudo era uma chatice, que não ia me levar a lugar nenhum e que, nossa, que coisa mais chata e um saco de ficar fazendo tudo isso. Quando eu comecei a ganhar tempo e qualidade de vida, eu falei assim, ok, eu preciso fazer isso. Porque eu vou ficar me repetindo aqui, né? Porque sim, a coisa mais maravilhosa que a gente tem é ganhar tempo para fazer outras coisas que a gente precisaria fazer e que a gente acha que não tem tempo para fazer. Vou aproveitar agora esse finalzinho da aula e responder algumas perguntas que ficaram da caixinha que eu abri lá no meu Instagram, @eumairadigital, e vou responder as perguntas para vocês também.
Gente, primeira pergunta já foi respondida, né? Como usar o Google Agenda? Já aprenderam como é que faz isso? Agora tá fácil. Segunda pergunta, como organizar a produção de conteúdo dentro dessa organização? Gente, para organizar a produção de conteúdo é um pouco mais complexo do que só tarefas. A gente precisa entender uma série de outras coisas. Então, assim, minha sugestão para este momento é comece a organizar o seu dia a dia, comece a fazer as suas tarefas, comece a entender como isso vai funcionar, tá bom? Escolhe uma dessas plataformas para que você comece a se organizar em relação a tempos das coisas que você tem para fazer. Aí, em relação à produção de conteúdo, a gente precisa falar de persona, a gente precisa falar de calendário, de linha editorial, para poder falar de calendário editorial, para a gente entender de tipos e formatos de posts, tem uma série de outras coisas. Então, eu vou deixar esta aula para um próximo momento, porque senão vai virar 3 horas de aula aqui hoje, tá bom? Outra pergunta que me fizeram, como é que a gente faz para baixar o Trello ou o Notion? Gente, é muito simples, tá bom? Você pode baixar os dois e ver qual que você se entende ali melhor. Já volto a dizer que o Trello é mais fácil de mexer no primeiro momento do que o Notion, tá bom? Mas é só colocar Trello ou colocar Notion ali no Google, vai aparecer para você fazer o login, dá para você fazer o login direto pela sua conta do Gmail, se você tiver Gmail, acho que hoje em dia todo mundo tem, então é só baixar, super fácil. E aí depois você vai lá nos meus destaques, e aí procura lá, tanto você pode baixar a planilha ou do Trello ou do Notion, ou os dois, se você quiser, é só clicar no link lá e baixar no seu notebook ou no seu celular, copia, pede sempre, né? Copia o quadro para ele ir para a sua área de trabalho, ou do Notion ou do Trello, para que você possa utilizar e não ter nenhum tipo de problema, ok? Outra pergunta que me fizeram é sobre a questão da produtividade, que eu já falei também um pouquinho sobre isso com vocês. A gente começa a ser produtiva quando a gente está fazendo alguma coisa, não é pela quantidade de coisas que a gente faz, mas é conforme a gente consegue se organizar adequadamente ao longo dos nossos dias, e aí sim a gente consegue ser cada vez mais produtiva. Entender também, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, entender que existem dias que a gente está mais produtivo e dias que a gente está menos produtiva. Então, presta atenção em você. Eu fiz no meu outro perfil uma live com uma queridíssima, que é a Ellen Trizzi, do Ser.empoderada. Vocês podem segui-la também. E ela fala muito sobre produtividade feminina, em relação aos ciclos lunares, ao ciclo da menstruação, enfim, gente, se você quer entender melhor como é que isso funciona com você, sugiro que vocês sigam a Ellen e que vocês vejam ali como é que isso pode funcionar na vida de vocês. Outra coisa comece a se organizar. Comece a fazer as coisas de forma organizada, tá bom? Começa a colocar todos, não deixa de fazer um dia, porque, de novo, se você deixar de fazer um dia, é o, é o primeiro passo para você deixar de fazer para o resto da vida. E para depois você ter que recomeçar tudo de novo. Gente, é muito ruim a gente começar um negócio e depois ter que recomeçar, reestruturar tudo de novo, mais uma vez. Então, assim, comece e não para. Entenda qual é a importância do seu trabalho hoje para você. Se isso daqui for realmente importante para você, você não vai deixar de fazer o que precisa ser feito. Isso é muito importante de você entender. Se você dá a importância que esse trabalho tem na sua vida, se é que ele é importante para você, no meu caso, ele é extremamente importante para mim. Então, eu lido com ele como prioridade máxima na minha vida. O meu trabalho, ele me permite uma série de coisas. Então, ele é prioridade para mim. Agora, ele não toma conta da minha vida.
Por que que ele não toma conta da minha vida? Porque eu consigo me organizar e me estruturar para que as outras coisas que também são prioridades na minha vida tenham espaço dentro do meu dia a dia, tá bom? Então, pensa nisso quando vocês forem começar a se organizar, quando vocês forem pensar na questão da produtividade, e eu tenho certeza que tudo isso vai começar a fazer muito mais sentido para vocês, e vocês vão conseguir cada vez mais ter mais tempo, mais qualidade de vida, o trabalho de vocês vai fluir muito melhor, vocês vão sentir que vocês têm mais tempo ali para organizar as próprias, dentro do trabalho de vocês também, vocês vão começar a ter muito mais tempo, então é isso. Olha com carinho para tudo isso, escolha uma plataforma e começa agora mesmo.